não pense no elefante branco agora. Pensou, né? Pensou no elefante branco, porque é impossível não pensar nele. Por mais que tu fale uma coisa pro teu cérebro, tipo, não pensa em tal coisa, a única coisa que tu vai fazer é pensar naquela coisa. Então esse vídeo é mais ou menos um aviso, né, com a minha própria experiência falando pra ti de que, cara, quanto mais tu tenta declarar guerra contra os seus pensamentos, pior fica a situação. Porque quanto menos tu quer que aquele pensamento apareça pra ti, mais tu vai pensar, tipo, mais eu preciso ir contra ele. A questão é que tu tá fortificando ele. Eu vou te explicar. Eu vivi isso na pele, essa guerra mental, onde eu meio que declarei guerra contra a minha própria cabeça. Eu falei, cara, eu não aguento mais meus pensamentos, então eu vou destruir eles. Eu não aguento mais pensar essas coisas. O que que aconteceu, tipo, na minha adolescência, principalmente, no final ali do ensino médio, tipo, eu era muito autocrítico comigo mesmo. Era realmente um sofrimento. Eu, eu não sei se eu tinha eu não cheguei, tipo, aí no psicólogo, psicólogo não, no psiquiatra pra ver se eu tinha, enfim, alguma coisa, tipo, ansiedade extrema, alguma coisa, mas, cara, ficou pesada aquela situação porque os pensamentos, eles me dominaram. Eles me dominaram por completo, assim, onde, tipo, eu não queria que aqueles pensamentos apareciam, o que que acontecia era que só existia eles na minha cabeça. Meio que é como se fosse a força contrária. Quanto menos, quer dizer, quanto mais força tu dá contra um pensamento, mais ele vai aparecer na tua cabeça. Tipo, eu era completamente autocrítico, assim, onde qualquer pensamento negativo que aparecia na minha cabeça, tipo, eu falava, não, eu não quero mais que esse pensamento apareça na minha cabeça. E aí, tipo, eu pensava o seguinte, tá, agora toda vez que ele vier, eu preciso reforçar de que ele não pode estar ali. E de que ele tem que ir embora, tipo, que ele tem que ir à merda, praticamente. Então, eu ficava falando, tipo, vai embora. Não vai embora com essas palavras, né? Mas, tipo, toda hora querendo mandar ele embora. Tinha que ir embora dali, não podia ficar. E, cara, eu comecei a notar que cada vez os pensamentos estavam dominando, eles cada vez me dominavam mais. Cada vez estavam me consumindo mais. E aí eu comecei a perceber que talvez esse não era o caminho, talvez mandar embora não tivesse funcionando, porque não tava, né? Eles só estavam ficando mais fortes. E eu tava cada vez saindo mais do controle da minha própria cabeça. E aí eu fui percebendo que o que funciona na cabeça da gente não é a intenção, e sim a atenção. Tipo, a minha intenção poderia ser expulsar aqueles pensamentos. Era positiva a intenção. Tipo, eu não queria aqueles pensamentos, mas a minha atenção estava naqueles pensamentos. Ou seja, por mais que eu quisesse que eles não estivessem mais lá, que eles fossem embora, que eu ficasse livre de pensamentos tão destrutivos para mim, a minha única atenção era neles. Era a única atenção que eu tava dando era neles. Então, a parada não é tu ter a intenção de mudar, de querer mudar esses pensamentos e declarar guerra contra eles, mas sim tirar a atenção deles. E aí nesse assunto já entra um livro que quando eu li mudou tudo na minha vida. Mudou completamente a forma como eu vejo a minha cabeça, a minha vida em geral, tipo, que é basicamente esse livro ele fala que a gente não é os nossos pensamentos. Eu sei que parece louco, mas é muito real. O nome desse livro é Poder do Agora, do Eckhart Tolle. E eu percebi, esse livro ele fala basicamente de que a gente não é os nossos pensamentos. É como se os pensamentos fossem a ferramenta e a gente fosse a consciência, onde a gente meio que fica atrás dos pensamentos, ou melhor, acima deles. Só que as pessoas elas confundem elas com a ferramenta. E aí elas acabam ficando abaixo do pensamento e elas acham que o pensamento tem um poder sobre elas, um poder tipo como se elas fossem os pensamentos mesmo. Então elas acabam declarando guerra. Porque, pô, se eu sou um pensamento ruim, logo eu tenho que acabar com ele, porque eu não sou ruim. E não tem como esse pensamento, tipo, fazer parte de mim. E aí o que que acontece que entra esse efeito bola de neve, onde quanto mais eu quero que esse pensamento vá embora, mais ele vem pra minha vida. E aí, tipo, começa às vezes até a perder o controle, que foi o que aconteceu comigo na minha vida. Então, assim, ele fala, tipo, que a gente tem a ferramenta, é como se fosse um computador. A gente tem um raciocínio lógico na nossa cabeça, onde processa, tipo, desde conta matemática até, tipo, definir o que que é bom, o que é errado, enfim, é o nosso módulo de sobrevivência, digamos assim. Só que ele é para ser usado como uma ferramenta e não como nosso dono. Tipo, as pessoas elas confundem muito os próprios pensamentos com elas. Só que não é a mesma coisa. A gente é uma coisa e os nossos pensamentos são outras, até porque os nossos pensamentos eles têm várias fontes diferentes.
Por exemplo, um vídeo que eu vi no Reels, por exemplo, ele pode estar me influenciando de alguma forma, ele pode virar um pensamento. E agora, se eu definir que todo pensamento é eu, rola essa coisa de querer declarar guerra com as coisas, porque a gente não gosta de todos os pensamentos. E o grande divisor de águas, digamos assim, é que tu não precisa gostar deles, porque eles são importantes ao ponto que tu dá importância para eles. Ou seja, se eles não são importantes para ti, eles não precisam te afetar, eles não vão te afetar. Então, eu acho que é mais inteligente de declarar guerra, que na verdade não é inteligente, mas enfim, mais inteligente que isso é tu tirar a atenção deles. E como tu faz isso? Substituindo por outros pensamentos. Então, ao ponto que tu sabe que esses pensamentos eles não são você, tu tem a decisão de modificar. E como tu faz isso? Tirando a atenção dos ruins. Então, assim, o que eu fiz? E também eu me baseei bastante nesse livro. Quando vem um pensamento ruim, eu meio que nomeio ele. Por exemplo, vem um pensamento de medo. Ah, uma pressão de trabalho ou de estudo, enfim, alguma coisa que me afeta, me pega, dá aquela sensação de aperto no peito. Primeiro eu dou um passo atrás. Opa, esse pensamento não é eu. Tá, fechou, ele não é eu. Qual vai ser o nome dele? Daí tu pode dar um nome para ele, tipo medo. E esse pensamento é o medo. E tu vai começar a perceber que existem padrões. A tua cabeça, ela adora repetir padrões. Então, por exemplo, quando começar a aparecer o pensamento de medo, tu nomeou ele, tu vai ver que ele vai aparecer repetidas vezes. E aí daqui a pouco vai aparecer outro pensamento, que é um pouco diferente a emoção que tu sente. Aí tu vai dar outro nome, ansiedade. Esse aqui é a ansiedade, esse aqui é o medo, esse aqui é o estresse. Tu pode chamar também de, sei lá, João, Rafael, sei lá, pode ser o nome que tu quiser, mas só para tu identificar que aquele pensamento, ele apareceu ali. Então logo que tu define que ele existe, ele não é tu. Porque ele é outra coisa. Ele já é outra coisa. Ele não é mais você. Ele não tem mais poder sobre você. Ok? Eu sei que no começo é difícil. Para mim foi bem difícil sair dessa identificação com os meus próprios pensamentos. Porque, cara, a gente nasceu achando que a gente é os próprios pensamentos. E aí quando tu começa a nomear, tá, logo, tipo, agora eu sei, eu tô começando a entender como é que minha cabeça funciona. Porque ela é repetitiva, de fato. Ok. Mas agora como é que eu melhoro esses pensamentos? Porque é só isso que está aparecendo na minha cabeça. Então como é que eu saio dessa situação? Cara, no começo, muita gente fala, o próprio livro fala que é tu ver a veracidade desses pensamentos. Tipo, o quanto esse pensamento é real de fato. Fui eu que falei, eu acredito nesse pensamento, assim ele vai perdendo força. Só que às vezes tu declarou tanta guerra contra os teus pensamentos que eles meio que se fundiram um pouco a ti. Então, às vezes tu realmente acha que tu é esses pensamentos e por mais que tu tente não ver a veracidade, tu vê uma certa veracidade no que eles falam. Então, quando acontece isso, é tu meio que ignorar isso. Beleza, hoje pode ser uma verdade, por mais que não seja no fundo, pode ser. Eu não consigo ver que não é uma verdade, isso aconteceu comigo. Enquanto isso, tu tenta tirar o foco disso criando novos pensamentos, onde vai ser o oposto daquilo. Ou seja, se eu tenho um pensamento de que eu sou, enfim, eu sou muito ansioso, uma pressão social, alguma coisa, tu vai tentar de fato escrever um pensamento oposto desse, um pensamento do que tu gostaria de sentir, algo mais tranquilo, algo mais leve, e aí tu vai se apegar naquele novo pensamento. Tu vai se apegar tantas vezes até que teu corpo não, tua mente, teu subconsciente vai começar a associar aquilo e começar a repetir aquele outro padrão. E assim é um processo que tu vai tirando o foco desse pensamento, desses pensamentos negativos. Cara, é um processo, não precisa ter pressa. E eu acho que só o fato de tu saber de que tu não é os próprios pensamentos, de que quanto mais atenção tu dá no pensamento, mais forte ele fica, eu acho que já muda tudo. Porque tu percebe que tu não precisa declarar guerra. É muito mais simples que isso. É só tu tirar o foco, tirar a atenção. E quando tu não consegue tirar a veracidade desse pensamento, tu cria novos pensamentos. Eu acho que tu tem que criar novos pensamentos de qualquer jeito. Então, acelera muito esse processo quando tu cria novos pensamentos e tu começa a se apegar nesses pensamentos. E com o tempo, por exemplo, o que eu faço? Num dia, por exemplo, eu cheguei no final do dia e tá, antes o que eu fazia? Eu relembrava o meu dia de todas as situações exatas que confirmaram aquele meu pensamento negativo. Era isso que eu fazia. E aí eu pensava, caraca, eu só fiz essas coisas que dizem exatamente aquele meu pensamento. Dizem exatamente
que eu sou ansioso, que eu sou, enfim, que eu sou irritado. E aí tu lembrou daquelas situações, elas aconteceram de fato, e tu pensa, caralho, logo eu sou irritado mesmo. Eu sou, então, de fato, esse pensamento, talvez. E o que que acontece? Ele te convence muito bem. Então, por isso que tu cria um novo pensamento, porque agora o pensamento positivo, ao invés de tu gastar aqueles 15 minutos no final do dia pensando o quão irritado tu é, agora tu vai gastar 15 minutos do dia tentando encontrar situações no teu dia onde provam que tu é calmo. E aí tu tira a atenção do negativo. É assim que tu faz na prática. Tu começa a literalmente dar mais foco para os positivos, tentando encontrar alguma razão para que aquele pensamento ele é real. Tipo, nesse dia eu fui muito tranquilo com a minha mãe, eu fui calmo com a minha mãe. Por mais que eu possa ter sido irritado em outro momento do dia, eu não vou dar atenção para aquele momento que eu fui irritado, eu vou dar atenção sim para o momento que eu fui calmo com a minha mãe. Então, a tua cabeça ela não vai ter gasto aquele tempo para reforçar o pensamento negativo. Então, é assim que eu fiz na prática e funcionou muito bem. Claro, não é de um dia para o outro, mas é um processo que muda tudo. Na minha vida, mudou a minha vida de fato. Eu consegui voltar para o controle da minha vida. Então, assim, não declara guerra contra os seus pensamentos. Só vai piorar a situação. Eu espero que tu tenha gostado do assunto que eu trouxe hoje, que possa ter te ajudado de alguma forma, que possa ter te trazido algum insight, alguma coisa positiva para a tua vida. E se tu gostou desse vídeo, eu te convido a se inscrever no canal, que está recém começando, e também dar um like nesse vídeo. E não se esqueça, o futuro é simples.